E aí, otaku, beleza? Eu sou o Max e esta é a terceira parte desta história maluca chamada Shonen no Abyss. E é pelo tema cabuloso que eu tô aproveitando para apoiar o Setembro Amarelo. Vocês sabiam que são mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil? E mais de 1 milhão no mundo. Triste realidade, manos, principalmente entre os jovens, e se tem jovens, tem nerds, geeks e otakus. Nossos irmãos no Japão, só em 2020, foram mais de 17 mil pessoas que tiraram suas próprias vidas. Pesado, né? Eu sei, mas vale a pena falar. Sabe quais são os sinais dados por quem pensa em suicídio? Automutilação, isolamento, perturbações do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade, raiva intensa e desejo de vingança, medos e preocupações, pensamentos sobre morte ou sobre morrer, culpa, vergonha, cobranças por não ter atingido as expectativas, oscilações de humor, pessimismo, desesperança, desespero, desamparo, ansiedade por dor psíquica e estresse acentuado, desfazer-se de objetos importantes, despedir-se de parentes e amigos. São muitos sintomas e você tem que estar atento caso alguma pessoa, amigo, parente comece a manifestar esses sintomas. Então, vamos ficar esperto, pessoal. Você que está sentindo essas coisas também, procurem ajuda. O Setembro Amarelo é para isso. Nós precisamos apoiar as pessoas que estão tirando as suas próprias vidas. Isso é muito sério. E vamos continuar com a história de Shonen no Abyss, que mostra muito desses sintomas, e os personagens que participam dessa história, todos eles têm algum problema e é bem complicado. Antes, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se já é inscrito, ativa as notificações. E se você já fez tudo isso, clique em gostei e ajude esta mensagem a chegar até alguém que está passando por uma fase difícil das suas vidas. A professora que era a mais indicada para ajudar a socorrer o Reiji daquele terrível estado mental infernal, levou o problema para um nível mais avançado. E daqui pra frente, meus amigos, eu já não espero mais nada. Ela literalmente, para tentar ajudar o moleque, ela fez ele de namorado e ao mesmo tempo tá tentando ser tutora dele. E é óbvio que ela não quer que ele se mate, mas devido à fragilidade mental do moleque, não dá pra saber mais o que pode acontecer. Vamos falar um pouco da Shako. Eu apresentei ela como Sakuko, mas ela prefere ser chamada de Shako. É o apelido carinhoso dela. E ela tem um sonho de ir pra universidade em Tóquio. E enquanto isso não acontece, ela é obrigada a trabalhar na lojinha do pai dela. E lá, um monte de velhinho atarado assedia ela. Não fisicamente, mas vocês sabem, né? Com aqueles comentários de velho safado. Você cresceu, Shako, né? Vocês sabem. E é num desses turnos de trabalho que ela encontra o autor favorito dela, o Kusako Ezemori, que anteriormente nós vimos que é o marido da Nagi. Eu não falei antes, mas é que é importante a gente ligar esse fato na história. O Sr. Ezemori tá lá na lojinha do pai dela, ela vê ele, não perde a oportunidade e vai atrás dele. E aí, não dá outro. Ele dá uma de velho pedófilo pra cima dela e... Mano, não, Shako. Shako, sai fora dessa, por favor. A nossa linda e amável Shako. Apesar que eu tô sendo meio velho tarado também fazendo esses comentários dela. Ideia vai, ideia vem, ele pede pra ela levar as anotações que ela fez dos livros dele, que aliás, aqueles livros que ele faz é só sobre safadeza. Então, né, Shako, você também é danadinha. A princípio, ele joga o chaveco certo, ela fica encantada e vai que nem um cordeirinho pra casa dele. Chegando lá, já viu, né? Ele tenta pegar ela, ela logo se toca, consegue sair correndo, empurra ele e vaza. E vai correndo contar pro Reiji. Enquanto isso, o Gen, lembra dele? O filho do dono da cidade? Isso, o Gen tinha visto o Reiji com a Nagi lá no dia da chuva. E logo, ele vai dar uma prensa nela. E ele chega nela, ameaça ela. E antes de quase forçar ela, nada demais, né? Já que ela tá meio estranha, já não tem um senso de autopreservação, ela aceita aquela violência contra ela numa boa. E ele tenta dar a prensa dele nela, e nessa ele deixa bem clara a doença possessiva que ele tem com o Reiji, dizendo que o Reiji é dele. Ele manda ela ir embora da cidade. A história do Gen e do Reiji é bem mais profunda. A amizade do Gen com o Reiji já é desde a infância, e ele teve participação em algumas tragédias da família do Reiji. Por exemplo, o pai do Reiji batia nele quando era pequeno, batia no Reiji, né? E agora o Gen tenta manter o Reiji do lado dele, e quer que os dois sejam parceiros para quando ele herdar o domínio da cidade, né? Enfim, aquela possessão dos infernos. E é aqui nessa altura que você percebe que essa história é uma grande disputa pelo Reiji. A Nagi não é capaz de sentir nada, ela não tem nada que aprenda ou que faça ela querer viver, então ela quer se matar, e no caminho ela encontrou o Reiji, inocente, que tá zoado psicologicamente e quer ele pra se matar com ela, vai vendo. E depois disso tem o Gen, ele quer que o Reiji fique com ele na cidade e acha que o Reiji pertence a ele. Temos a mãe do Reiji que apoia ele, e ela faz ele ter um senso de responsabilidade, de ter que ajudar ela, trampar
trampando na cidade e tal, ignorando qualquer vontade que o moleque tenha. Depois, a professora, que agora fez o moleque de namorado e tá incentivando ele a sair da cidade, ir pra uma universidade, quer manter um relacionamento com ele, um relacionamento um tanto quanto estranho, né? Porque ela tá até oferecendo dinheiro pra ele ir embora e tal, mas ela deu uma condição, de ficar única e exclusivamente com ela enquanto isso. E lógico, tem que manter distância da Naji, a louca do suicídio lá. Ela não gosta da Naji. Ciúminho de namorada, né? E por último, a Shako, sonhadora. Ela perde o chão após saber que os pais não vão mais mandar ela pra universidade em Tóquio. Eles acham que lá é uma cidade violenta, aconteceu umas coisas, então eles cortam o barato da menina e falam, ó, você não vai mais pra faculdade. Isso tirou o chão da menina. Eles tiraram a última esperança que a menina tinha de sair daquela cidade. Então ela sai de casa desesperada, sai correndo, vai atrás do Reiji, e ele é a única coisa boa que ela tem naquela cidade. Só que no momento que eles estão conversando, mais uma vez alguém vai e despeja todos os problemas e frustrações em cima dele. E diante do sofrimento da sua amiga, o Reiji oferece a única solução que passa na cabeça dele: morrer junto com ele. Ele oferece pros dois se suicidarem junto. Mesmo que de brincadeirinha, né? Mas a boca fala do que o coração tá cheio, do que tá passando na cabeça dele. E nisso, após ele dizer que era brincadeira e tal, ele acaba falando algo que mexe com o coração da menina, fazendo aflorar os sentimentos dela por ele. E num impulso, ela pega e beija ele. Ela beija o Reiji. Mano, olha só, o Reiji tenta se matar e as minas querem ficar com ele. Tá errada essa lógica. Foi bonitinho o beijo, vai. Isso foi bom pra ela, mas pra ele nem tanto, porque agora ele se sente culpado. Porque na cabeça dele, ele transou com a professora em troca de ajuda. Afinal, até grana ela vai dar pra ele. A Naji era como uma solução pra agonia dele, e ele transou com ela por isso. Agora a Shako tem sentimentos por ele. Ele tava se sentindo sujo, pois ela é inocente e tal, e pura pra ele. Só que ela também se acha um tanto quanto suja e desleal por querer ir embora da cidade, mesmo deixando ele pra trás, deixando o Reiji, os amigos pra trás, pra seguir os sonhos dela. Nada de errado. Mas ele tá disposto a tirar ela da cidade. Ele nunca iria deixar ela pra trás. Então ela se sente culpada por isso, e ele também, por outro lado, não se acha digno dela. E aí, Reiji, qual que é a solução? Você pensou a mesma coisa que eu. Ir trocar ideia de novo com a Naji. Será que agora vai dar certo se matar os dois? Sabe o que é pior? Eu não conheço ninguém que ajudaria ele no momento. Nem ele mesmo. Muito menos ele no momento. Bom, ele encontra a Naji e ele desabafa com ela, conta tudo o que aconteceu, todas as transas, beijo, tudo. E ele diz pra ela que ele vai proteger a Shako. E ao mesmo tempo, agora que ele se tocou, ele pergunta pra ela do marido dela, o Sr. Izemori. E a Naji começa a explicar pro Reiji a relação deles. É uma relação bem maluca e complicada. E é o seguinte, é aqui que a gente encontra a primeira pista, que é uma chave dessa história. O Izemori, 17 anos antes, ele também tentou o suicídio dos amantes. E por algum motivo bizarro, ele conhece a mãe do Reiji. Ao saber dessa informação sobre o marido dela, que ela nunca nem dormiu junto com o cara, e que ele conhecia a mãe do Reiji, ela fica um tanto quanto surpresa e parece suspeitar de algo. E nisso o Reiji tem uma certa saudadezinha dela, já que os dois estão lá sozinhos. Ele já logo dá um beijão nela, mas lembra que a professora, a atual namorada dele, cobrou fidelidade. E como ele ainda conta com a ajuda financeira dela pra fugir, talvez levar a Shako junto, ele retrocede e, sem saber o que fazer, convida a Naji pra achar de fato o abismo dos amantes. Ele dá a desculpa que é pra que eles possam praticar. Você sabe, né? Dá uma treinadinha no suicídio. E é isso, a gente avançou bastante nessa história. E no próximo episódio, será que eles vão encontrar o abismo dos amantes? O que mais pode acontecer com essa galera cheia de probleminha? Apoiem o Setembro Amarelo, o site vai estar aqui na descrição. Você que precisa, procure ajuda. Não perca tempo, tem sempre alguém pra conversar com você, pra te dar uma orientação, pra te ajudar a sair da situação que for. Procurem ajuda. E eu vejo vocês no próximo vídeo com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau, fui!